Chegamos ao episódio final de Game of Thrones. E a pergunta que fica é: foi um sucesso? Foi uma grande decepção? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Esse é o último vídeo da série que eu fiz aqui sobre Game of Thrones no canal. Muita gente gostou, muita gente compartilhou, curtiu, comentou. Eu fiquei muito feliz com isso porque nesse formato aqui de série de vídeos eu posso explorar mais os temas, falar sobre vários tópicos. E como vocês gostaram muito, no final desse vídeo aqui eu vou anunciar 3 séries que ainda vão acontecer esse ano e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos temas. Mas vamos falar sobre esse episódio final. Se vocês já assistiram todos os vídeos da playlist de Game of Thrones aqui no canal, sabem como eu estava com sentimentos mistos para essa última temporada. Game of Thrones foi durante muito tempo, na minha concepção, a melhor série feita. Era uma série muito bem executada, só que pra gente poder dizer que foi a melhor série de todos os tempos, nós precisamos ver o começo, o meio e o fim. O potencial de tudo que Game of Thrones vinha alcançando era realmente gigantesco e a gente pode ver isso nessa última temporada em quesito de produção. O quão gigantesca essa série ficou em escala. Pra vocês terem uma ideia, na primeira temporada, na parte em que o Ned Stark vai ser executado, tem um plano alto onde a câmera pega o céu e depois onde eles estão. O diretor do episódio disse que era para ter um castelo ali, mas eles não tinham verba para criar aquela cena. Então, olha o quanto Game of Thrones evoluiu. A gente chega na última temporada com uma produção gigantesca, algo de realmente encher os olhos de todo mundo que gosta de cinema e de tudo que acontece por trás das câmeras. Mas o que a gente quer no final das contas são boas histórias. Eu fiquei bem decepcionado na 7ª temporada e continuei na 8ª com o quesito do tempo, o quão rápido as coisas estavam acontecendo, o quão difícil era assimilar as coisas como antigamente. Como nas outras temporadas nós tínhamos uma grande construção de tudo que estávamos vendo, é claro que o impacto era muito maior. Então eu tive que me acostumar, porque obviamente eu não ia parar de assistir a série. E aí, beleza, as expectativas caem bastante, mas eu ainda acreditava no potencial da série. E tudo dependia, é claro, do encerramento. Eu particularmente gostei dos 2 episódios principais, o terceiro onde acontece a grande batalha contra os White Walkers e o 5º onde acontece o massacre da Daenerys. Por mais que muitas pessoas tenham criticado, por mais que o grande problema do ritmo e tempo de tudo acontecer muito rápido continuassem, eu achei que a série estava indo para um lugar legal, a série estava indo para um lugar corajoso, onde as coisas estavam acontecendo. É claro que várias coisas foram deixadas de lado, muitas pontas soltas, várias histórias que não iam ter um encerramento, e a gente já aceitou aquilo, porque no fim das contas, a escala de história de Game of Thrones é realmente muito difícil de ser encerrada na televisão. Nos livros nós já percebemos essa dificuldade, já que o final ainda não existe, mas é claro que com a caneta e o papel as coisas são muito mais baratas, você pode tomar o tempo que quiser para desenvolver a história e finalizá-la no tempo necessário. Numa série para televisão as coisas foram bem diferentes. E falando do final em si, nós chegamos no último episódio após o massacre da Daenerys, algo bem corajoso, um episódio chocante, impactante, e é claro, todo mundo estava curioso para saber o que iria acontecer. Eu acredito que o episódio começa de uma forma promissora, porque nós começamos aquele episódio com vários dos personagens sem saber para onde ir, estão todos muito impactados com a decisão da Daenerys. Ela, por outro lado, sabe exatamente o que quer, ela assumiu a sua transformação, não está nem um pouco arrependida, não é uma rainha louca, mas sim uma conquistadora que vai matar todo mundo que entrar no seu caminho. E querendo ou não, você gostando ou não desse caminho da personagem, é um caminho sólido, é um caminho interessante. E como a história foi construída até nós chegarmos nesse momento, o Jon Snow é um Targaryen, ele é o sucessor do trono, todos nós sabemos disso, isso foi construído ao longo de todas as temporadas, foi uma grande revelação na série e todos nós esperamos por algo bem impactante nesse sentido. A Daenerys vai matá-lo, ele vai assumir a sua posição, o que vai acontecer? O confronto entre os dois é inevitável. Mas o episódio acaba bem dedicado ao Tyrion. Nós passamos bastante tempo com ele, o que nos faz pensar que esses são os últimos momentos vendo ele em cena. Mas o que acontece é que ele convence o Jon Snow de que a Daenerys precisa morrer. Ele mata a Daenerys, o dragão queima o trono, sai voando com o corpo da Daenerys. Nós temos um looping temporal onde tanto o Tyrion como o Jon Snow estão presos. E aí o episódio vai ladeira abaixo de uma forma que eu realmente
não esperava. E eu fiquei impressionado negativamente. Uau, eles realmente conseguiram ir por um caminho. Depois que ela morre, acontece uma sequência de coisas que não fazem o menor sentido. O primeiro deles, e o que me decepcionou muito nesse episódio, é o dragão queimando o trono. É uma ação consciente. Ele queima aquele trono porque ele está queimando o símbolo do poder que matou a sua mãe. É o símbolo do poder que matou tantas pessoas. Mas é um dragão queimando aquilo. É um dragão acabando com o trono. E o dragão não tem consciência, ou pelo menos não foi apresentado isso pra gente. Eu sei que é muito ilógico questionar a lógica de uma ação de um dragão, mas quando você cria um universo, existem regras e o público se apega a essas regras para que as coisas façam um pouco de sentido dentro da fantasia. Isso foi completamente jogado de lado nesse momento. E eu não vou nem falar as coisas que poderiam ter acontecido, afinal de contas, durante várias temporadas foi construído que o Jon Snow era um Targaryen. E nesse episódio final é como se isso não fizesse a menor diferença, não faz diferença. E depois acontece uma sequência de coisas, o Tyrion como um prisioneiro elege o novo rei. Pra mim não faz a menor diferença quem assentar naquele trono, gente. Mas eu esperava um episódio lógico, um episódio que lidasse com as consequências de tudo que nós vimos no 5º episódio. Uma cidade inteira pegou fogo, várias pessoas morreram e não existe consequência no 6º episódio. O que acontece é uma solução rápida do confronto entre Daenerys e Jon Snow, que era inevitável, uma solução muito rápida, um pulo temporal e aí nós temos o encerramento da série. Nós passamos um longo tempo encerrando a série e que final lento, chato, novelesco, com cenas que, sinceramente, eu fiquei muito triste, porque o tempo foi muito mal utilizado nesse episódio. Quando a Daenerys morre, nós precisávamos de mais tempo naquela cena para ela ser um pouco mais impactante. É a grande cena do episódio. Mas nós passamos alguns segundos vendo o Tyrion depois arrumando cadeiras. Então a gente percebe que realmente o episódio quis passar para um lugar um pouco mais cômico. A discussão final ali entre os conselheiros do rei parecia uma sitcom, era uma grande piada. Nós acabamos de ter um grande 5º episódio, por mais que os problemas passados ainda estivessem presentes, um ótimo 5º episódio, na minha opinião, para as expectativas da série, para o caminho da série, e o 6º episódio não lida com as consequências desse episódio. Na verdade, não lida com as consequências de nada. Eu não vou dizer que todos os finais me deixaram insatisfeitos. Por exemplo, a Sansa, o fim do arco da Sansa é ótimo, ela virar a Rainha do Norte faz total sentido, mas isso poderia ter acontecido na 6ª temporada, vocês não concordam? Poderia ter acabado há muito mais tempo, mas é só, de resto eu fiquei com a grande sensação de que eles simplesmente precisavam acabar. E eu achei tudo isso decepcionante. A falta de lógica desse episódio realmente superou tudo o que eu imaginava que poderia ter acontecido. Eu achei que o caminho tomado no 5º era ótimo e a gente teria um final bem satisfatório, bem Game of Thrones. Quando eu digo satisfatório, eu não digo que eu tinha expectativas de quem ia vencer, quem ia... Não, eu queria ver algo Game of Thrones, onde existem consequências para tudo. Enfim, os Imaculados... Os Imaculados, eles só vão embora, gente. Eles não punem as pessoas que mataram a sua rainha. A impunidade é muito seletiva em Game of Thrones nessas últimas 2 temporadas e isso me incomoda profundamente. No fim das contas, analisando a série como um todo, que tipo de conclusão você tiraria? Você diria que é uma grande série do começo ao fim? Eu diria que é uma grande série do começo, meio, e aí no fim ela se perde. Mas um final decepcionante não elimina todos os momentos de satisfação que eu tive com essa série. Eu ainda vou lembrar com muito carinho de todos os momentos que eu já citei aqui em outros vídeos, momentos em que a série realmente me enganou completamente, de formas positivas, onde o roteiro era muito bem construído e como puro entretenimento me satisfazia mesmo. O momento em que o dragão queima o trono, eu saí do episódio, eu fiquei, gente, isso não tá acontecendo, não, ele sai voando com a Daenerys e fala, não, isso não tá acontecendo, eles não estão tendo essa escolha. Logo na sequência o Tyrion acorda, eu jurava que era um sonho dele, seria muito melhor que fosse um sonho dele, porque ele era um Targaryen, porque isso foi construído, enfim, são tantos questionamentos, foram tantos momentos positivos, tantos momentos em que eu olhei pra Game of Thrones e pensei, a televisão chegou no mesmo nível do cinema, que esse episódio final não vai excluir
essas sensações que eu tive ao longo de todas essas temporadas. Foram muitos momentos positivos e eu vou lembrar de Game of Thrones com muito carinho. Ainda é a grande produção que a televisão já viu, a escala que eles alcançaram é gigantesca. A frase "nem tudo é perfeito" nunca coube tão bem a alguma coisa. Game of Thrones acabou. Qual que é a obra que vai prender tantas pessoas ao redor do mundo como Game of Thrones fez? Esse evento não vai acontecer tão cedo, porque essa é uma série especial. É uma série que ao longo de todos esses anos soube muito bem como conquistar o público, principalmente pelas suas características positivas, que infelizmente foram perdidas para o final. Mas a gente não vai sair desse vídeo aqui com essa energia triste e decepcionada desse episódio. Então a dica é simples, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Vocês vão conhecer agora as 3 séries que vão ser lançadas esse ano aqui no canal. A primeira série vai ser dedicada ao diretor Quentin Tarantino. A segunda série é sobre o Coringa. E, por último, como quem me acompanha lá no Instagram em @gzgustavocruz e aqui na comunidade do próprio YouTube já imaginava, a série que todos vocês pediram, vai sair esse ano aqui no canal um especial sobre Breaking Bad. Now, say my name.